Bem, em um âmbito nacional, quando nós dividimos a cultura gastronômica brasileira para compreender as influências de suas cozinhas regionais, nós, em um curso superior, temos o hábito de estudar cozinha sul e sudeste, cozinha norte e nordeste, centro e centro-oeste. E quando chegamos à cozinha baiana, nós normalmente estudamos a cozinha baiana em separado de todas as outras. E isso por quê? Porque não há um histórico de pratos similares aos pratos baianos e de uma cultura similar à cultura baiana em todo o território nacional. A cultura baiana singular, única no território nacional. O único prato que realmente pode ter sofrido uma adaptação para a cozinha baiana e acaba tomando uma característica muito própria é a moqueca, que na verdade Câmara Cascudo dizia que era um prato indígena, e nós temos a moqueca sendo feita de 4 formas diferentes no território nacional, mas a moqueca baiana acaba assumindo essas características muito fortes de uma culinária baiana e é feita com dendê e leite de coco, o que faz com que ela tenha uma personalidade muito forte. E para muitas pessoas seja considerado um prato tipicamente baiano. Sobre os temperos e as especiarias da comida baiana, você faz destaque? Sim, entre os temperos e as especiarias da cozinha baiana, talvez aí esteja a grande questão da singularidade da cultura baiana como um todo. Nós temos uma grande influência na cultura baiana dos ingredientes africanos, é claro, ingredientes que nós não tínhamos no Brasil, como é o caso do quiabo, que veio da África para o Brasil e foi produzido aqui em larga escala, como também é o caso do cultivo do dendê, que não era comum no Brasil e acabou sendo produzido em larga escala. Mas no território nacional a gente ainda tem o hábito de consumir dendê quase que especificamente arraigado à cultura baiana como um todo. Nós temos ingredientes maravilhosos, como é o caso do camarão seco, que também é usado pelos outros estados da cultura nordestina, mas não da mesma forma. Quando utilizado na comida baiana, ele toma uma característica própria, toma um local privilegiado e se posta como um ingrediente de sabor acentuado frente aos outros. Pensar em gastronomia baiana, em cultura baiana, é pensar ao mesmo tempo em uma tradição, em uma ancestralidade, é pensar em um povo que batalha para ter a sua individualidade percebida por um Estado brasileiro tão grande, por um país tão complexo e tão cheio de etnias. E, no entanto, mesmo tendo um povo tão subtraído e massacrado durante a história, a gastronomia baiana vem se mostrando uma das mais importantes gastronomias do mundo, uma das mais singulares do mundo, não tendo nada parecido com a gastronomia baiana, já que a África não possui os mesmos ingredientes que são abundantes no Brasil e não possui as mesmas técnicas de cozimento. E os países da Europa também não. E a gastronomia baiana como um todo acaba sendo essa mistura única que descreve todo o sincretismo brasileiro e toda essa miscigenação cultural. Há algum tempero que você acha especificamente que é mais usado na Bahia? Um tempero especificamente que é mais usado na Bahia? Sim, claro, nós temos um conjunto, né? Assim, como tempero, levando-se em consideração a definição de tempero, tudo aquilo que é usado em um prato para conferir sabor, nós temos alguns ingredientes que são clássicos da cultura baiana. Nós temos o dendê. Classicamente, você sai da Bahia, em qualquer estado, e você pergunta o que se come na Bahia. E alguém vai falar para você, se come dendê, come pimenta e leite de coco. Sim.
Mas é claro que nós também temos amendoim, castanha, gengibre. Quer dizer, é claro, gengibre sim, gengibre muito forte na cozinha baiana, mas gengibre também nós temos no Paraná, e atualmente o Brasil é o maior produtor de gengibre do mundo. Então, a Bahia utiliza o gengibre com muita propriedade, mas acredito que o dendê, o leite de coco, a pimenta, em especial a pimenta dedo de moça, e o camarão seco são usados com muita propriedade na cozinha baiana. O coentro também é típico da Bahia? Ou... Sim, o coentro é típico da Bahia, ótimo. O coentro, na verdade, ele entra como um tempero aromático muito comum na Europa. Nós temos vários países da Europa que utilizavam o coentro, e os europeus, quando vêm ao Brasil, utilizam o coentro, não da forma como nós utilizamos hoje em dia, cozinhando o coentro em cozidos, assados e caldos e coisas do gênero, mas se utilizava o coentro em larga escala na Europa, principalmente a semente de coentro, ela é muito utilizada. Eu lembro que na Holanda tem uma salada muito comum na Holanda, feita com melancia, queijo feta e coentro, e é muito saborosa e é distante da cultura brasileira. Mas o coentro, ele é comum em toda a cultura nordestina, e na cultura baiana ele fica realmente muito presente, mas não com tanta força e com uma presença tão marcante quanto o leite de coco e o dendê, que acabam sim sendo os ingredientes mais marcantes da cozinha baiana. Você acha que o coentro é uma contribuição no caso da culinária portuguesa na culinária baiana? A culinária portuguesa na culinária baiana talvez tenha emprestado poucas características reais. Nós temos a doçaria portuguesa tem presença marcante em toda a doçaria brasileira. Como os portugueses exploraram muito a cana-de-açúcar no Brasil, eles exploraram muito a produção de doces, porque eles levavam esses doces para a Europa. Acontece que a forma de levar esses doces, que em sua maioria eram feitos de frutas, para a Europa, era em calda ou em tabletes muito açucarados. Esses doces se mantiveram na cultura baiana. Nós temos doce de abóbora, doce de laranja da terra, nós temos copotas, nós temos doces em calda, e esses doces acabaram ficando muito marcantes. Mas hoje em dia, quando nós caminhamos pelas ruas de Salvador, nós acabamos percebendo alguns produtos que não são tão marcantes na cozinha portuguesa, como é o caso, por exemplo, da cocada, tanto da cocada branca quanto da cocada escura, que são comuns em países de colonização africana. Nós temos também muito forte a cultura de fazer doces com bolos de tapioca, por exemplo, a base de milho. Os doces com ovos também. Os doces com ovos, nós temos uma influência grande da cultura portuguesa, sim. Mas acredito que atualmente, em Salvador, nós temos uma característica muito mais marcante dos doces desenvolvidos com ingredientes da terra. São características da própria cultura baiana. Uhum. E dentre eles, em especial, os sorvetes da Bahia. Entre os sorvetes que eu provei dos estados brasileiros por onde eu passei, atualmente os sorvetes mais saborosos são produzidos aqui em Salvador. Os sorvetes que têm características de produtos nacionais. De frutas. Sorvetes de umbu, sorvetes de cupuaçu, de cajá, sorvetes de coco. Diferente dos sorvetes tipicamente europeus, de marcas conhecidas, como é o caso da Häagen-Dazs, da gelateria italiana. Aqui em Salvador nós temos sorvetes maravilhosos, feitos com produtos locais e que são degustados por todos os outros estados do Brasil e por muitos gourmets do mundo, e ficam maravilhados com sabores que nunca provaram. A grande maioria dos gourmets europeus nunca provaram umbu e não sabem o que é cajá, por exemplo, não sabem o que é siriguela, ingredientes que Salvador usa com maestria no dia a dia, assim, do seu povo. E a Bahia, os sertanejos, com uma cozinha única, maravilhosa. Okay. João Paulo.